Graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. E por meio de nós manifesta em todo lugar o aroma do seu conhecimento. O tema da nossa mensagem, extraído desse versículo, é o Cristo que sempre nos conduz em triunfo. Semana passada, o Deus de toda consolação, título da série, o alento de Deus, e hoje o tema é o Cristo que sempre nos conduz em triunfo. A gente lê esse versículo e às vezes a gente olha para a nossa vida e algumas coisas que acontecem e a gente pensa assim, será que sempre nos conduz em triunfo? Será que é realmente assim? Porque parece que várias vezes da vida a gente perde, né? Porque triunfo tem a ver com vitória. Parece que em vários momentos da nossa vida a gente falha, às vezes a gente peca, às vezes acontece alguma coisa que não é uma boa coisa, a gente às vezes está num desafio e em algum momento não alcança e parece que a vitória não chegou. Então, como Paulo pode dizer que em Cristo nós somos sempre conduzidos em triunfo? E essa palavra triunfo tem a ver justamente com vitória, ação ou efeito de triunfar, êxito em qualquer empenho. Na verdade, Paulo está aqui utilizando uma metáfora do antigo Império Romano. Eles utilizavam essa palavra para descrever as vitórias obtidas por um general durante as guerras, durante as batalhas. E o triunfo, que era uma expressão como um substantivo, não exatamente um adjetivo, o triunfo ocorria quando esse general, após a vitória em qualquer batalha, entrava pela cidade de Roma com todo o seu exército, cantando justamente a vitória em uma daquelas batalhas. E esse ato de o general com o seu exército entrar pela cidade de Roma era chamada de o triunfo, porque a vitória foi obtida na batalha. E Paulo está aqui dizendo que em Cristo nós somos sempre conduzidos em triunfo. Ou seja, é como se nós estivéssemos sempre andando após uma vitória ganhada, uma batalha ganhada, em triunfo. E diz o texto que dessa maneira, por isso ele diz, por meio de nós manifesta em todo lugar o aroma do seu conhecimento, porque a ideia do triunfo é que o general está em movimento com seu exército entrando na cidade. A ideia então é que nós andamos em triunfo e por onde nós passamos, nós propagamos, nós exalamos o aroma do conhecimento de Deus. Isso é o que diz o texto-chave para nós aqui nessa noite. E como disse, às vezes você olha para si mesmo, né? Às vezes você olha para você mesmo. Às vezes eu olho para mim mesmo e digo, uau, parece que não é assim. Então, tem alguma coisa errada com a minha vida, ou tem alguma coisa errada com a Bíblia, ou tem alguma coisa errada com a minha percepção. E o que nós vamos ver é que, na verdade, provavelmente é com a nossa percepção, ou às vezes com a nossa vida. Se nós somos de fato crentes em Cristo Jesus, ou seja, entregamos nossa vida a Cristo, por mais que a gente tenha pequenas derrotas ou aparentes derrotas, nossa vida deve ser uma vida em vitória em Cristo, em uma vida em triunfo. Então, um momento de dificuldade, um momento de perda, não pode dizer tudo o que é a nossa vida. Ou seja, nossa vida como um todo é uma vida em triunfo, se Cristo está em nós. E o aroma do seu conhecimento está sendo exalado por meio da nossa caminhada, ou seja, por meio da nossa vida. Então, o Cristo que nos conduz em triunfo. Nós vamos ver aqui 4 pontos. E o primeiro deles está precisamente no capítulo 1, nos versículos 12 em diante. Cristo nos conduz em triunfo, ainda que mudem os planos. Ou ainda que nossos planos mudem. 2 Coríntios capítulo 1, dos versículos 12 ao 24, nós vamos ver que Paulo está aqui falando de planos que ele tinha e que teve que mudar. E que tiveram que ser mudados. Planos que ele tinha de visitar a cidade de Corinto, mas que ele teve que rever. Ele teve que
não ir quando ele queria ir, por alguma razão que ele entendeu ser melhor não ir, para deixar para ir em outra ocasião na cidade de Corinto, porque era o que ele estava pensando ser melhor a partir daquilo que Deus estava ministrando a ele. Então, o primeiro ponto da nossa mensagem aqui é que Cristo nos conduz em triunfo, ainda que nossos planos mudem. E a verdade é que nossos planos podem mudar por diferentes razões. A primeira delas é a razão que Paulo utiliza aqui na segunda carta, o capítulo 1, nos versículos 12 ao 24. Você pode ler em casa esse texto, né? Aliás, recomendo você ler a segunda carta de Coríntios, aí, pelo menos os 4 primeiros capítulos. Mas o que Paulo está aqui dizendo é que ele mudou seus planos. Ele ia visitar a cidade, a igreja ali, e já não ia mais, porque estava esperando uma outra ocasião. Então, nossos planos podem mudar por decisão própria, porque se considera que há outras possibilidades melhores, porque a gente, considerando diversos fatores, pensou que, é melhor mudar, mas também nossos planos podem mudar por decisão alheia. Na verdade, o ano passado, acredito eu que muitos planos foram mudados, né? Ou, na verdade, para nós que morávamos na Espanha, podemos dizer que os planos de todos os que moravam na Espanha foram mudados, porque ninguém queria ficar 2 meses e meio trancafiado em casa, não é? Porque foi isso que literalmente aconteceu. Então, mudança de planos alheia à nossa vontade, por forças maiores, por assim dizer. De certa forma, é o que todos nós estamos vivendo também. Eu não sei você, mas eu não queria estar andando de máscara 1 ano e pouco, por exemplo, né? E outras coisas mais, né? Então, nossos planos podem mudar por decisão alheia, à parte à nossa vontade, não é? E, na verdade, quantas viagens planejadas que não aconteceram, casamentos que estavam programados, que tiveram que acontecer de outra forma, que é o caso, inclusive, da minha cunhada, Vânia, mas também nosso pastor ali no Rio de Janeiro, ia casar sua filha também, ela vive nos Estados Unidos, e ele já tinha passagem comprada para ir para os Estados Unidos, não pôde mais viajar, e casou a sua filha pelo Instagram. Olha que coisa, que viagem, né? É o que aconteceu para muitos casais, não é? Nós mesmos tivemos os planos mudados. A gente devia ter estado aqui 1 ano atrás, ou 1 ano e 2 meses atrás. Tivemos que esperar mais 1 ano e 2 meses para poder vir. E já mencionei na semana passada o quanto isso foi custoso, do ponto de vista emocional, sobretudo, não é? Então, mas a gente vê que, ainda que os planos sejam mudados, Deus continua nos conduzindo em triunfo. Deus continua nos conduzindo em vitória. Na verdade, isso de que Deus nos conduz sempre em triunfo é uma verdade que nós precisamos crer. Não é que Paulo está dizendo que se a gente fizer alguma coisa, a gente vai ter o triunfo. Perceba o texto. Paulo está dizendo, graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Então, não é do tipo uma orientação. Olha, faz isso que você vai ter o triunfo na sua vida, que você vai ter a vitória na sua vida. Não, tem muitas passagens bíblicas que são nessa direção. Olha, caminha por essa linha aqui, como o Salmo, por exemplo, de número 1, aquele que não anda no caminho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, nem e tal, e medita na lei do Senhor, essa pessoa vai prosperar, essa pessoa vai ser abençoada. Ou seja, se você fizer isso, olha, você vai ser abençoado dessa maneira. Mas a construção desse texto que a gente está lendo aqui não é assim. É uma afirmação. Paulo está dizendo, na verdade, agradecendo a Deus, que sempre conduz ele, e na verdade não somente ele, nos conduz, Paulo diz, em triunfo. Falando então, me parece, daqueles que formam parte ou fazem parte dos que seguem a Jesus, a igreja. Então, na verdade, isso daqui é uma verdade que a gente precisa acreditar, que a gente precisa crer, que a gente precisa ter fé nela,
e viver de modo a isso que a gente crê. Ou seja, por mais que as aparências sejam uma, a gente precisa crer. Não, o Senhor está me conduzindo em triunfo. O Senhor está me conduzindo em vitória. A situação da minha vida está complicada. Eu estou olhando aqui e não estou vendo saída, mas o Senhor é soberano e está me conduzindo em triunfo. A gente está 2 meses e meio dentro de casa, pandemia, há isso e aquilo outro, há saúde, há câncer, há problema financeiro, há etc. Mas o Senhor está nos conduzindo em triunfo. De algum modo, o Senhor quer nos mostrar algo e fazer com que essas coisas que estamos vivendo exalem o aroma do seu conhecimento por meio daquilo que a gente, ou por meio das atitudes, ou por meio daquilo que a gente vai fazer diante dessas circunstâncias. Não sei se estou me fazendo claro. Ou seja, isso é uma verdade. A gente precisa crer nisso e viver segundo essa verdade. Então, ainda que mude os planos, o Senhor está nos conduzindo em triunfo. Por exemplo, e aí, como disse na semana passada, né? Isso não é um sermão missionário. Mas bem, estamos falando sobre o alento de Deus. Mas quero inserir algumas experiências pessoais que estamos vivendo ali na Espanha. E uma delas é justamente essa. O Senhor mudou nossos planos, mas nós vimos como que, inclusive, por meio da nossa menos atividade, ou ainda que nós tenhamos feito menos, o Senhor acrescentou mais pessoas ao ministério e à congregação que ali estamos liderando. Ou seja, o Senhor abençoou o ministério, nossos planos mudaram, as coisas estavam totalmente diferentes, estavam assim fora do nosso controle, mas o Senhor estava, no decorrer do tempo, mostrando que Ele estava atuando no meio daquilo e dando vitória. 3 pessoas das quais a gente batizou no ano passado, em setembro do ano passado, precisamente tomaram sua decisão no meio do confinamento. 3 pessoas. Batizamos, pela graça de Deus, 6 pessoas no ano passado, na congregação. Isso é uma vitória enorme, isso é uma bênção enorme, porque estamos ali na Espanha, como disse na semana passada, 97% da população é católica, apostólica romana, somente 1% da população é cristã protestante. A congregação onde nós assumimos num trabalho de revitalização não batizava há mais de 5, 6 anos. Somente o último batismo, um pouco com menos tempo do que isso, foi o batismo de um filho de um membro da igreja. Então a congregação estava há muito tempo sem batizar. E no primeiro ano, pela graça de Deus, nós batizamos 3 pessoas que se converteram ali naquele tempo. E no ano passado, que foi nosso segundo ano naquela congregação, 6 pessoas batizadas, para a glória de Deus. E 3 delas se decidiram precisamente no meio do confinamento. Deus tocou o coração, uma família, Deus tocou o coração deles, primeiro da mãe, depois do pai, depois da filha. Em carreirinha, não é? E os 3 foram batizados para a glória de Deus. Então, e para esse ano, agora, para o próximo verão, que lá é em julho e agosto, né? Vamos batizar, porque lá temos que batizar no verão, porque no inverno não dá, é frio demais, né? Então batizamos sempre no verão, aí entre junho e setembro. E setembro já está terminando o verão, mas ainda está bem gostoso. Então, provavelmente aí final de agosto, mês de setembro, vamos fazer outro batismo, para a glória de Deus, uma vez mais, de aí pelo menos umas 4 pessoas, e 2 delas também tomaram sua decisão a partir desse trabalho que a gente começou a fazer no meio da pandemia, no meio do confinamento. E uma delas, inclusive, nos disse que porque teve que ficar em casa, teve mais tempo e começou a ler a Bíblia. Leu a Bíblia toda. Não tinha tomado sua decisão ainda, nem está batizada ainda, não tinha tomado sua decisão. A Vera estava fazendo um discipulado com ela,
Mas ela era muito sem tempo. A vida da mulher não parava. E aí, de repente, parou. De repente, parou. Ficou em casa, começou a ler livros e tal, e começou a ler a Bíblia. Leu a Bíblia toda. Quando terminou o confinamento, a gente pôde começar a se reunir na igreja presencialmente novamente. Ela disse, não, eu quero ir para a igreja, quero participar dos cultos. Porque o Senhor me mostrou na Bíblia que eu preciso disso. A gente não precisou falar com ela. Ela viu, ela se deu conta, ela percebeu de alguma forma. E foi no culto pela primeira vez, pisou numa igreja evangélica e disse que era muito bom pela internet, mas não tinha nem comparação com o presencial. Não é? Que era muito melhor estar junto com os irmãos ali, exatamente no local e participar junto. Então, glória a Deus por isso. E aí, te deixo um recado também, amigo da internet. É muito bom ter a sua companhia aí, mas o dia que você puder, vem para cá. Porque também você vai perceber que aqui junto é uma maravilha. Mas se você não pode vir, que bom que você está aí. Então, primeiro ponto. Cristo sempre nos conduz em triunfo. Sempre. Ainda que nossos planos mudem. O importante, seja qual seja a razão da mudança dos planos, é ter a consciência limpa. E aí a gente vai ler um texto, um versículo do capítulo 1, que é o versículo de número 12. Capítulo 1, versículo 12. Onde Paulo vai justamente falar sobre isso. Seja qual seja a razão da mudança de planos, como se deram essas mudanças, uma coisa muito importante, ter a consciência limpa. É o que Paulo tinha e o que mantinha tranquilo em meio à situação que estava vivendo. Olha só o que diz capítulo 1, capítulo 1, versículo 12, isso. Pois nosso motivo de orgulho é este, diz Paulo, o testemunho da nossa consciência de que temos vivido no mundo, principalmente em relação a vós, em santidade e sinceridade que vem de Deus, não em sabedoria carnal, mas na graça de Deus. Então Paulo ia começar a explicar por que os planos dele foram mudados e ele já não ia mais visitar aquela igreja, ia visitar em outro momento. E ele diz, olha, eu tenho a consciência limpa de que tudo que eu estou fazendo é segundo a graça de Deus. Que Deus está nisso. Então não é simplesmente uma decisão do meu gosto pessoal. Minha consciência está limpa. Não importa qual seja a razão da mudança de planos, não importa o que esteja acontecendo nas circunstâncias da tua vida, das nossas vidas, uma coisa muito importante diante de Deus e das pessoas e da sociedade, ter a consciência limpa. Deitar a cabeça no travesseiro e estar tranquilo, sabe? Não dever nada a ninguém, senão o amor. Consciência limpa, mente tranquila. Para que nossa conduta nesses dias, ou seja, a maneira como passamos tudo o que estamos vivendo e o que ainda está por vir, seja segundo a graça de Deus e assim possamos glorificar a Deus através de nossas atitudes. Seja que a gente tomar diante das circunstâncias que se nos apresentam, precisamos ter a consciência limpa, mente serena, para tomar com equidade, com prudência, as decisões que precisamos tomar. E, a partir disso, ter a consciência limpa de que a gente não está devendo nada a ninguém, de que a gente não está devendo nada, ou seja, de que a gente está limpo também diante de Deus naquilo que a gente está fazendo. Ok, vamos ao segundo ponto. 2 Coríntios, estamos estudando. Vimos nosso tema, Cristo sempre nos conduz em triunfo, ainda que mudem os planos, ou ainda que os planos sejam mudados. Ponto 2, Cristo nos conduz em triunfo, por isso podemos e devemos ser compassivos. Capítulo 2, vamos ler capítulo 2, versículos 1 em diante. Olha só o que diz. Assim decidi que não mais iria visitar-vos com tristeza, porque se vos entristeço, quem então me alegra, a não ser quem tem sido entristecido por mim? Isso escrevi para que ao chegar não tenha tristeza da parte dos que deveriam alegrar-me,
quanto a todos vós, eu estava convencido de que a minha alegria é a de todos vós, porque vos escrevi em meio a muita tribulação e angústia de coração, com muitas lágrimas, não para que vos entristecesseis, mas para que soubesseis do amor intenso que tenho por vós. Se alguém tem causado tristeza, não tem entristecido somente a mim, mas em parte, para não ser severo demais a todos vós, basta a tal pessoa a repreensão dada pela maioria. Perceba que Paulo está aqui falando a respeito de uma pessoa que na sua primeira carta ele tinha advertido a igreja de Corinto a disciplinar. E provavelmente a igreja de Corinto obedeceu a Paulo, disciplinou tal pessoa, e provavelmente pelo modo que Paulo escreve aqui, tal pessoa se arrependeu, ou tal pessoa se arrependeu, voltou atrás na sua prática, porque arrependimento não é só dizer eu me arrependo, senão quer mudar a atitude, quer mudar o comportamento. Provavelmente essa pessoa mudou o seu comportamento, mudou a sua atitude, ou seja, verdadeiramente se arrependeu. O texto não diz, mas a gente pode deduzir isso do texto, porque o que Paulo está dizendo aqui é, versículo 6, basta tal pessoa a repreensão dada pela maioria, versículo 7. Pelo contrário, deveis perdoá-lo e consolá-lo para que não seja consumido por tristeza excessiva. Ou seja, Paulo está dizendo, perdoa-o e aceita-o de volta. Porque provavelmente ele de fato se arrependeu. Porque se não tivesse se arrependido, a igreja não poderia ter essa atitude. Então a gente deduz que a disciplina que aquela pessoa sofreu na primeira carta de Paulo surtiu efeito, graças a Deus, e por isso a disciplina é importante na igreja. E ela deve surtir o efeito necessário, que é o arrependimento, mas se isso não acontece, não podemos fazer nada, mas se acontece, melhor ainda, porque esse é o objetivo da disciplina, o arrependimento. Aqui nesse texto a gente percebe que aquela pessoa disciplinada provavelmente se arrependeu da sua vida pecaminosa, e Paulo agora está dizendo aqui, olha a igreja, vamos perdoar então esse irmão, vamos perdoar então essa pessoa, vamos ser compassivos, vamos ser misericordiosos com ele e recebê-lo de volta para que ele não seja consumido pela tristeza. Versículo 8. Por isso insisto convosco que confirmeis o vosso amor para com ele. Foi por isso que também vos escrevi, para saber se por meio dessa prova sois obedientes em tudo. Versículo 10. Se perdoardes alguma coisa a alguém, também eu lhe perdoo, se é que tenho perdoado alguma coisa. Foi por vossa causa que eu fiz na presença de Cristo, para que Satanás não leve vantagem sobre nós, porque não ignoramos as suas artimanhas. Triunfar com Cristo não nos leva à arrogância ou ao orgulho, mas à humildade e aprender a perdoar e ser perdoado. Triunfar com Cristo ou andar em triunfo não nos faz andar de cabeça altiva, senão que nos faz caminhar em humildade e misericórdia. Amigos, deixar de perdoar ou deixar de receber o perdão é dar espaço para o inimigo. Ei, você que nos acompanha pela internet, deixar de perdoar, deixar de receber o perdão é dar espaço na sua vida para o inimigo atuar. Olha o que Paulo diz, nós não ignoramos as suas artimanhas. Se perdoardes alguma coisa a alguém, também eu lhe perdoo. Se é que tenho perdoado alguma coisa, foi por vossa causa que eu fiz na presença de Cristo, ou seja, perdoei, para que Satanás não se aproveite de nós. Quando há falta de perdão no meio da igreja, Satanás está se aproveitando dessa situação. E Paulo diz, não ignoramos as suas artimanhas. Então, o diabo é um inimigo real que atua de diferentes maneiras e tem artimanhas. E uma delas é criar raiz de amargura em nossos corações. E essa raiz de amargura se cria pela falta, precisamente,
muitas vezes, do perdão. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que o triunfo é aprender a perdoar e ser perdoado. É ter compaixão no coração. É ter misericórdia no coração. Então, irmãos, não ignoreis as artimanhas de Satanás. Seja compassivo. São dias difíceis. Sabe que eu estava notando que nunca vi, na minha experiência pessoal, eu nunca vi morrer tantas pessoas próximas ou conhecidas, inclusive de gente próxima a mim. Então, pouquinho mais de tempo eu tenho agora essas semanas, né? E às vezes dou uma olhada no Facebook e tantas pessoas próximas a mim, com pessoas mortas, com pessoas que morreram de alguma forma nesse tempo. Algumas, ou a maioria, por complicações do Covid. Não quero entrar no mérito da manipulação de dados ou não, isso daí não é problema meu. Eu quero dizer que, na minha experiência pessoal, eu nunca vi, ou nunca me dei conta, eu nunca percebi tantas pessoas que eu conhecia ou próximas a mim que estão falecendo. Então, são dias difíceis. Seja compassivo. Se alguém necessita perdão, quero te dizer, perdoa. Sabe? Perdoa. Se alguém necessita seu carinho, não retenha. Se alguém necessita seu perdão, perdoa. Se alguém necessita seu carinho, não retenha. Dá. Se alguém necessita uma palavra de ânimo, fala, sabe? Se você sentiu vontade de ligar para alguém, liga. Conversa um pouco. Se sentiu vontade de enviar uma mensagem, envia. Ser conduzido em triunfo por Cristo tem a ver com viver uma vida com misericórdia, onde a misericórdia e a compaixão transbordam. Ser conduzido sempre em triunfo por Cristo tem a ver com viver uma vida onde a misericórdia e o perdão e a compaixão transbordam. Não dá para entender uma pessoa que vive em triunfo com Cristo ranzinza, sabe? Sabe o que é uma pessoa ranzinza? Pessoa chata. Pessoa que está sempre mal-humorada. Pessoa que não se compadece dos demais, pessoa amargurada, não combina com quem anda em triunfo com Cristo. Me entende? Vamos para o terceiro ponto, senão me delongo demais. Consciência limpa e sentimento compassivo. Dessa forma a igreja supera junta os seus desafios. Consciência limpa, compaixão no coração, mente purificada, compaixão no coração. Cristo nos faz fortes e nos faz triunfar dessa maneira. 3. Cristo nos conduz em triunfo. Isso nos faz instrumentos da sua graça. Capítulo 2, versículos 12 em diante. Quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, ainda que uma porta me tivesse sido aberta pelo Senhor, não tive descanso no meu espírito, pois não encontrei ali meu irmão Tito. Assim, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Mas graças a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar o aroma do seu conhecimento, porque para Deus somos o bom aroma de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão perecendo. Para estes somos cheiros de morte para a morte, mas para aqueles aroma de vida para a vida. E quem está preparado para essas coisas? Porque não somos mercenários da palavra de Deus, como tantos outros, mas falamos em Cristo, com sinceridade da parte de Deus e na sua presença. O que Paulo está dizendo é que ele não era um mercenário da palavra de Deus, ou seja, ele não ia mudar a verdade da palavra de Deus para poder ter o favor de qualquer pessoa X ou Y, porque ele não estava interessado naquilo que o outro podia dar para ele
de benefício próprio, de recursos financeiros ou do que quer que seja. Ele estava mais preocupado com a pregação fiel da palavra de Deus, de ser de fato o aroma de Cristo para todas aquelas pessoas, seja para a vida ou para a morte, porque a pregação da palavra salva e condena, salva aqueles que creem e condena aqueles que não creem. E Paulo não estava disposto a mudar a pregação da palavra para ter mais aceitação, para ter mais seguidores no Facebook ou no Instagram. Ele ia dizer aquilo que ele ia dizer. A pessoa aceitava e cria, era salva, glória a Deus. O propósito se cumpriu. A pessoa não cria, não aceitava. Não havia mais o que fazer. Então, Paulo diz, não somos mercenários, Deus sabe. Falamos em Cristo com sinceridade da parte de Deus na sua presença. Somos o aroma de Cristo, tanto para os que se perdem, quanto para aqueles que estão sendo salvos. E isso é o que nós... Na verdade, isso é o chamado para todo crente, né? Isso é o que nós, Vera e eu, estamos buscando fazer ali na Espanha, naquela pequena cidade de Cabra, ser o bom aroma de Cristo para aquele povo e para todos que encontramos. Compartilhar com verdade e sinceridade a palavra pregada, falada, mas também vivida no dia a dia. Há pessoas que aceitam, damos glórias ao Senhor. Esse aroma de Cristo está sendo aroma de salvação para essas pessoas. E há aqueles que rejeitam. Há aqueles que não querem nos ouvir e não aceitam a palavra. Não é que não aceitam a nós, não aceitam a palavra. Para estes, estamos sendo aroma de morte, como diz o texto. Aroma de vida para a vida e de morte para a morte, porque a palavra é a mesma. Então, em outras palavras, como disse um teólogo chamado Warren Wiersbe, a vida e o ministério cristão são questões de vida e morte. Nossa maneira de viver e de trabalhar pode significar vida ou morte para o mundo perdido. E aqui quero compartilhar uma experiência rápida. Nos nossos primeiros 5 meses ali na Espanha, conhecemos um camarada chamado Valentim, espanhol de raiz, sabe? Fizemos amizade com ele e tivemos muitas conversas aí. E engraçado, porque a primeira vez que eu me apresentei a ele como pastor, ele achou que era um pastor de ovelhas mesmo, sabe? Ali, literalmente falando. E ele me perguntou, o que você faz? A que você se dedica? A expressão comum é, a que te dedicas? Ou seja, você trabalha em quê? Não é? A que você dedica a sua vida? É uma pergunta muito comum, que é a nossa identidade ligada ao trabalho, né? E ele me perguntou a primeira vez, o que você faz da sua vida então, né? Porque é estranho, imagina. Aí eu disse, não, sou pastor. Ah, legal, que não sei o quê. Continuamos a conversa. E eu fui descobrir que ele estava pensando que eu era pastor de ovelhas, literalmente, porque é uma profissão comum naquela região. Muito mais comum do que pastor naquilo que conhecemos aqui de uma igreja evangélica, né? Então isso é uma anedota, né, que temos dali, que eu tenho dali. De fato, muita gente, quando me apresenta como pastor, pensa que é pastor de ovelhas ali mesmo. Porque há muito pouco conhecimento da igreja evangélica. Muito pouco conhecimento. Tem pessoas que, como disse, nunca entraram e nunca ouviram falar sobre isso. Expliquei melhor para ele o que significava a igreja evangélica, contei um pouco da história da igreja para ele, etc., né? Da reforma protestante, etc. Tivemos muitas conversas aí. Mas ele visitou nossa casa algumas vezes, eu também visitei a casa dele algumas vezes e tal. E um dia a gente saindo junto, conversando, ele me disse, Cícero, deixa eu te dizer um negócio. O que eu quero, eu estava compartilhando a mensagem com ele, né? Ele disse, Cícero, o que eu quero mesmo, sabe o que é? Eu estava compartilhando a mensagem do evangelho com ele naquele momento. Ele disse, Cícero, sabe o que eu quero mesmo? Tipo, para de falar essas coisas todas. Sabe o que eu quero mesmo? Eu quero que você me ajude a ser feliz.
E eu recebi aquela palavra assim e pensei, uau, ele não está entendendo que aquilo que eu estou pregando para ele é que vai fazer ele feliz, não é? Que eu não tenho fórmula mágica. A fórmula quem tem é a palavra, quem tem é o Senhor. E tentei explicar para ele que essa mensagem do Evangelho, essa aceitação do verdadeiro Cristo é que ia trazer a verdadeira felicidade para ele. Tá, mas depois de um tempo eu fiquei pensando, uau, ele olhou para a nossa vida e conseguiu identificar em nós uma felicidade verdadeira que ele não conseguia encontrar nele mesmo e que ele não tinha nele mesmo, mas que ele via em nós de alguma forma. E por isso que ele chegou a dizer, Cícero, eu quero que você me ajude a encontrar isso que vocês têm, essa felicidade. Nós podemos ser aroma de Cristo para ele. E nos alegramos por isso, porque esse é o nosso propósito ali. Na verdade, essa é a razão da nossa existência. Essa é a razão da existência da igreja, essa é a razão da tua existência. Exalar o bom perfume de Cristo. Irmão querido, tua vida exala o que você tem de Cristo. Tua vida exala o que você tem de Cristo. Cuidado como exala. Explico. Não é que você precisa se esforçar para exalar a Cristo. É que tua vida, se você é um verdadeiro discípulo de Jesus, se você é um crente, tua vida exala o Cristo que você tem em você. Se você tem pouco, vai exalar pouco. Cuidado para não feder. Se você tem muito de Cristo, vai exalar muito. Vai ser um bom perfume, do tipo que a minha sogra vende. Não é? Quem quiser pode encomendar com ela. Ponto 4. Cristo nos conduz em triunfo, porque por meio dele passamos a fazer parte de um novo pacto de graça e vida. Capítulo 3 a gente não vai ler, só vamos dar uma olhada geral sobre esse capítulo e terminamos a mensagem nessa noite. Há muito conteúdo histórico aqui e teológico nesse capítulo 3, a gente podia aí pregar umas 3 mensagens só sobre esse capítulo 3. Mas o que eu quero aqui é simplesmente extrair uma lição geral desse capítulo a partir do versículo 6 e 17. Diz assim, versículos 6 e 17 do capítulo 3. Foi ele quem também nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito dá vida. O Senhor é o onde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade. Cristo nos conduz em triunfo, porque ele nos tira de uma religiosidade de obras e rituais vazios e mortos e nos faz viver em um novo pacto de graça e vida, onde há liberdade genuína e não libertinagem. É importante marcar essa diferença aí, já que são duas coisas bastante distintas. E o texto diz que o Senhor, o Espírito do Senhor, nos dá liberdade. Muita gente daquela época, a época que Paulo está escrevendo aqui, vivia presa a seus rituais e tradições religiosas e não podiam viver e experimentar uma real experiência com Cristo, uma real relação viva e livre em Cristo. Eles pensavam que por muito fazer coisas boas, seguir uma série de rituais e padrões, poderiam alcançar o perdão de seus pecados e a salvação. Eles não se davam conta que a salvação não é alcançada pelos próprios esforços, senão pelo próprio Deus. E eu quero dizer que, infelizmente, isso não mudou em nossos dias. Tem muita gente, no dia de hoje, na Espanha e aqui, presa a rituais e formas e tradições. Você que nos acompanha, de repente não tomou sua decisão ainda em entregar a vida a Cristo porque está pensando, não, meu tio, minha mãe, meu avô, meu bisavô, eles sempre fizeram outra coisa. Não, porque eu desde que cresci faço assim na minha vida, não quero mudar agora.
E por conta dessas tradições, tem muita gente aí presa. E não dá o passo que o Senhor está nos chamando, ou chamando a todos a dar. Que é de se entregar totalmente para viver essa liberdade no Espírito de Deus. Não libertinagem. Libertinagem é outra coisa. É fazer o que cada um quiser. Não é isso que o texto está dizendo. A liberdade no Espírito. Então, em resumo, o que o capítulo 3 nos ensina é que não podemos confiar em nossos próprios esforços, nossa religiosidade, nossa moral e os rituais que pudermos fazer para obter o perdão dos pecados e a salvação e a vitória sobre a morte. O único que pode nos dar perdão, salvação e triunfo é Cristo. Porque Paulo diz: sempre somos conduzidos em triunfo em Cristo. Fora de Cristo não há triunfo. Fora de Cristo não há vitória. Fora de Cristo não há possibilidade. É em Cristo que somos conduzidos em triunfo. É em Cristo que temos perdão. É em Cristo que temos salvação. É em Cristo que temos vitória. Graças a Deus que sempre nos conduz em triunfo por meio de Cristo. E por meio dele exala o seu bom aroma. Ou melhor dito, e por meio de nós exala o seu bom aroma, o seu bom perfume. Então estamos chegando ao final. Eu dei o nome a essa série de 3 mensagens de o alento de Deus. Ou o conforto de Deus, não é? Para tempos incertos, que bom, não é? Ter o alento de Deus. E não há maior alento, não há maior conforto, não há maior consolo do que o que desfrutamos ao ter a segurança de que Cristo sempre nos conduz. Não há maior consolo, não há maior alento, não há maior alívio, não há maior alegria de saber e de confiar, ter a segurança de que em Cristo sempre somos conduzidos em triunfo. Não importa as circunstâncias. Ainda que os planos mudem. Ainda que as circunstâncias sejam adversas. Pode acontecer qualquer coisa. Cristo está nos conduzindo em triunfo. Não há maior alento do que esse. E posto que ele nos conduz em triunfo, podemos e devemos ser compassivos. Consciência limpa e coração cheio de compaixão. Cristo nos conduz em triunfo, foi o nosso ponto 3. E isso nos faz instrumentos da sua graça. Porque vencemos em Cristo, podemos ser usados por Ele. Se não estamos triunfando com Cristo, não vamos exalar o seu bom perfume. Ponto 4. Cristo nos conduz em triunfo, porque por meio dele passamos a fazer parte de um novo pacto de graça e vida. Somos liberados. Somos feitos livres. E o triunfo tem a ver com isso, com ser livre. A maior vitória que Cristo obteve foi a vitória sobre a morte, que nos prendia também. Mas para todos aqueles que estão em Cristo, que verdadeiramente entregaram suas vidas a Ele, a vitória sobre a morte já não nos prende e nada nos prende. Somos livres nele. Em Cristo, somos sempre conduzidos em triunfo. Quer ser conduzido em triunfo? Amigo que está aqui nesta noite, quer ter essa segurança para você mesmo? Quer ter essa certeza? De repente você está ouvindo essa mensagem, você que também nos acompanha pela internet, já estamos terminando. De repente você está ouvindo essa mensagem e está pensando, eu não sinto isso em mim, parece que eu não tenho, eu não sou conduzido em triunfo como o pastor aí está pregando, como Paulo disse. Não, eu sinto como aquele valentinho, eu não tenho inclusive eu não tenho essa felicidade, esse vigor, falta algo em mim.
De repente falta Cristo em você. Porque é em Cristo que somos conduzidos em triunfo. E se falta Cristo, falta o fundamental. E eu quero desafiar você nessa noite, e você também que nos acompanha, a entregar a sua vida a Cristo. Mas entregar de verdade, a entregar plenamente, não entregar do tipo religioso, do tipo, vou começar a vir na igreja, vou passar aí na igreja, não vou me interessar. Não, entrega a sua vida a Cristo. Entrega a sua vida a Cristo de todo o coração. Com todas as suas forças, com toda a sua mente, se entrega, se joga, se lança. E deixa Ele te conduzir em triunfo, porque é Ele que nos conduz em triunfo. Nós somos conduzidos em vitória por Ele. Nós não vencemos por nós mesmos. Ele nos conduz. Para você ser conduzido em triunfo, você precisa se entregar a Ele. De repente você não está sendo conduzido em triunfo porque você não se entregou a Ele. E meu desafio para você nessa noite é se entrega para Ele. De uma vez por todas, de uma vez para sempre, sem volta atrás. Quero orar por você nessa noite. Se você está aqui e ainda não tomou uma decisão, não tomou uma postura diante de Cristo, quero desafiar a fazer isso nessa noite. Se você olha para dentro de você mesmo, olha para o seu coração e diz, falta algo, eu quero entregar minha vida a Jesus, Senhor. Eu quero entregar minha vida a Jesus hoje, mas de uma vez para sempre, sem volta atrás. Eu quero fazer isso hoje. Em nome de Jesus, eu quero orar por você. Quero orar por você. Vamos fechar nossos olhos. Pai querido, te agradecemos porque em Cristo somos conduzidos em triunfo, em vitória. Podemos ter essa segurança e essa certeza, ainda que as circunstâncias falhem, ainda que os momentos sejam difíceis, podemos crer que o Senhor está nos conduzindo em triunfo, em vitória, para a glória do Teu nome, e por meio de nós está exalando o Seu bom perfume. Pai, nessa noite, se há alguém aqui nesse lugar que ainda não tomou uma decisão firme em direção a entregar a sua vida a Cristo, eu quero pedir a Ti, Senhor, que dê ousadia e coragem a essa pessoa para que, em nome de Jesus, tome uma decisão hoje. Se há alguém aqui nos assistindo pela internet, que também está aí titubeando, está aí indeciso, eu quero, Senhor, rogar a Ti que ministre coragem e ousadia e força a essa pessoa que está aí do outro lado da tela, para que também tome a sua decisão e faça contato conosco. Para que possamos, Senhor, ajudar essa pessoa a crescer no Teu caminho. Ó Deus, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Você da internet que está nos escutando, que está nos vendo, se você quer tomar uma decisão em relação a Cristo, de entregar a sua vida a Ele, faça contato conosco, aí pelos comentários, em privado, como você quiser, para que a gente possa saber da sua decisão. Quero falar com você, igreja. Você, irmão, que está nos acompanhando também. Sua vida exala o que você tem de Cristo. Como você tem exalado a esse Jesus? Você tem sido o bom aroma de Cristo? Crê nessa verdade, que Cristo sempre nos conduz em triunfo. E viva segundo essa verdade, exalando o bom perfume de Cristo. Cuidado com a tua vida. Cuidado com como você exala o Cristo a quem você diz servir. Porque isso é razão da nossa existência. Isso é porque estamos aqui. Essa é a razão pela qual estamos aqui ainda. A igreja ainda está aqui para exalar o bom aroma, o bom perfume de Cristo. Cuidemos de como fazemos isso, porque isso pode ser a diferença para muitas pessoas e seguramente para você mesmo, porque não há alegria maior do que ter a segurança, não há conforto maior, não há alento maior do que ter a segurança de que de fato estamos sendo conduzidos em triunfo por Cristo
e exalando o seu bom perfume e o seu bom aroma. Amém? Deus te abençoe.